Pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu gostaria de resolver com vocês o exercício 13 da prova da UFPR 2022 para 2023. E é um exercício interessante porque ele vai dar a oportunidade da gente resolver uma questão sobre tangência de círculos utilizando exatamente aquele conceito de semelhança de triângulos. Então, esse conhecimento vai ser bastante importante para a gente poder resolver esse exercício, como outros, né? Vários exercícios que trabalham com tangência, eles, para você poder resolver, você precisa ou de semelhança de triângulos, ou de teorema de Pitágoras, desses tipos de conhecimento de triângulos, então são bastante importantes nesses tipos de exercícios que trabalham especialmente com a tangência de círculos, tá certo? Então vamos lá para o nosso exercício e vou ler agora o enunciado para vocês. Na figura ao lado, tem-se duas circunferências que se tangenciam no ponto Q. Seria esse ponto daqui. Os raios dessas circunferências são R1 e R2, com R1 sendo menor que R2. Nesse caso, a gente conclui então que esse é o círculo com o raio 1 e este seria o círculo com o raio 2. Cada uma das retas R e S é tangente simultaneamente às duas circunferências, adicionalmente essas retas se intersectam nesse ponto P aqui. Então ele pergunta qual que é a distância entre os pontos P e Q, qual que seria então a expressão que dá essa distância. Para você encontrar essa expressão, você precisa exatamente ter o conhecimento de semelhança de triângulos, porque você teria que enxergar nesses pontos de tangência, você teria que montar triângulos retângulos, ó, que são esses triângulos aqui. Esse que eu vou chamar aqui de C, aqui é B e aqui é D, eu vou chamar. Beleza? Então você teria que enxergar esses triângulos. Então primeiro esse triângulo aqui que eu vou chamar de triângulo PAC e você teria que enxergar o triângulo PBD, tá? Que é esse triângulo maiorzão aqui. Porque aí você conseguiria fazer a semelhança entre os dois triângulos e encontrar a expressão que dá exatamente a distância do ponto P até o ponto Q, tá certo? Bom, seguindo aqui, eu montei no GeoGebra mais ou menos uma simulação, um exemplo desse problema aqui, né? Mas um caso que tem realmente as dimensões. Aí até no final a gente pode testar para ver se a expressão está funcionando, né? Mas veja o seguinte, como é que a gente consegue concluir que a semelhança de triângulos é possível para esse caso? Porque nós temos exatamente aquele caso que a gente chama de ângulo-ângulo. Ou seja, quando dois triângulos têm dois ângulos iguais, congruentes, é porque esses triângulos pode-se aplicar a semelhança para esses dois triângulos. Veja que ambos compartilham esse ângulo aqui no vértice P, né? E ambos possuem um ângulo reto, porque o ponto da tangência em um círculo, comparado com a distância do raio, ele vai formar um ângulo reto. Certamente ele forma um ângulo reto. Então ambos possuem um ângulo reto e um ângulo ali no vértice P, né, que ambos ali compartilham. Nesse caso, os dois têm os mesmos dois ângulos congruentes, portanto pode-se aplicar a semelhança de triângulos para eles. Tá certo? Então eu vou desenhar aqui os triângulos que eu chamei ali de PAC, que é o menorzinho. Então aqui nós vamos fazer o triângulo PAC e aqui o maior que eu vou chamar de triângulo PBD. Então aqui o PAC e aqui o PBD. Veja que ambos a gente sabe a dimensão mais ou menos, uma parte dessa daqui da hipotenusa deles. Essa distância eu vou chamar de H, porque eu não conheço ainda, mas eu conheço que essa distância vale exatamente o R1. Então essa hipotenusa do PAC vai medir H mais R1. A base do triângulo é exatamente o valor de R1, ou seja, o valor do raio desse círculo menor. Então eu vou chamar isso aqui de R1, a base do outro aqui é R2, obviamente, né, que seria o raio desse outro círculo maior. Então essa aqui é o R2. E a hipotenusa dele vai ser o H mais duas vezes o raio do círculo menor, né, que seria o diâmetro dele, mais o raio do círculo maior, o R2. Então a gente já tem as duas dimensões as quatro, né, dimensões que a gente precisa para poder fazer a semelhança. Aí o que eu faço? Eu faço hipotenusa dividida por base, tem que ser igual a hipotenusa desse dividida pela base. Ou seja, eu posso fazer o seguinte, H mais R1
dividido por R1 tem que ser igual a H mais 2R1 mais R2 dividido por R2. E eu posso fazer o produto aqui cruzado, né? Posso fazer a multiplicação cruzada. Então eu vou ter que R2 vezes H mais R1 tem que ser igual a R1 vezes H mais 2 vezes o R1 mais o R2. Continuando, eu faço então utilizo a propriedade da distributividade. Então eu vou ter HR2 mais HR1 teria que ser igual a, desculpe, R1, R2, né, no caso. Deixa eu só refazer aqui. Seria então HR2 mais R1, R2 tem que ser igual a HR1 mais 2R1 ao quadrado mais R1 vezes R2. Como tem R1 vezes R2 dos dois lados, eu posso subtrair R1 e R2 em ambos os lados da equação, cancelando esses termos aí. Aí eu vou ter basicamente HR2 e eu posso, para deixar os termos que tem H do mesmo lado, eu vou então subtrair HR1 dos dois lados. Então vou ter os termos que tem H todos em um lado. E aí aqui eu vou ter só 2R1 ao quadrado. O próximo passo é deixar o H em evidência do lado esquerdo. Então vou ter H vezes R2 menos R1, que vai ter que ser igual a 2R1 ao quadrado. E aí eu divido R2 menos R1 dos dois lados. Eu vou ter H sendo igual a 2R1 ao quadrado dividido por R2 menos R1. Pronto, consegui isolar o valor do H. Mas ainda não cheguei na resposta. Por quê? Porque a distância que ele está pedindo é a distância do P até o Q, que é o H somado do dobro do R1 mais... na verdade seria só isso mesmo. Então a distância do P até o Q é o H somado do dobro do R1, certo? Não tem mais coisa além disso. E aí o que eu faço? Eu vou pegar então o valor que eu isolei do H e somar de 2R1. Aí eu vou ter aqui, ó, vou substituir o valor do H, ó, 2R1 ao quadrado dividido por R2 menos R1 somado de 2R1. Aí o que eu faço? Eu multiplico R2 menos R1 no termo 2R1 para colocar tudo na mesma fração, né? Uma fração com o mesmo denominador. Então vou ter R2 menos R1, aqui continua 2R1 quadrado, mais 2R1 multiplicado de R2 menos R1. Opa, coloquei R ao quadrado. O próximo passo agora é fazer a distributividade. Vou ter 2R1 ao quadrado mais 2R1 R2 menos 2R1 ao quadrado. Cancela esse 2R1 ao quadrado com esse menos 2R1 ao quadrado. Tudo isso dividido por R2 menos R1. Portanto, a expressão final é 2R1 vezes R2 dividido por R2 menos R1. Que é exatamente o que a gente tem aqui no item na alternativa E. Certo? Para a gente encerrar, eu gostaria apenas da gente testar isso para os valores que a gente tem nesse exemplo aqui. Tá? Como vocês podem ver, quais informações a gente precisa? A gente precisa do R1. O R1 aqui, ó, ele está exatamente aqui no ponto 5, 6, 7. Então ele tem um raio de 2, certo? Aqui ele está 7, 8, 9, 10 e 11. Então ele tem 1, 2, 3, 4. Então o raio desse aqui é 4, certo? Então eu tenho o valor do R1 como 2, certo? E do R2 como sendo 4. Aí eu posso substituir na expressão e eu vou encontrar exatamente quanto tem que dar aquela distância. Seria então 2 vezes 2 vezes 4, dividido por 4 menos 2, o que vai dar 4 vezes 4, né? O que dá 16, dividido por 4 menos 2, 2, a distância P e Q tem que dar 8. Vamos ver se faz sentido que a distância dê 8. Aqui é menos 1, 0. Aqui então nós temos
2 de distância, como sendo o H mais 1, né? Por causa do menos 1 aqui. Então nós temos 3 de distância, mais o dobro do R1. Então 3 mais 2 vezes 2, 4. Então tem que dar 7. Opa, peraí, deixa eu ver só se eu cometi algum erro. Aqui tem que ser 4, né? Então peraí, aqui é 4, mais somado aqui do menos 1 até o 3, né? Desculpe, do menos 1 até o 3 vai dar 3 mais 1. Então 4, essa distância de H, na verdade, desculpe, é 4. E aí essa distância daqui, ela mede do 3 até o 7, que vai dar para ela 4 também. Então eu vou ter H como sendo 4, o dobro do R1, que é 2, dá 4 também. 4 mais 4 dá 8, como era previsto aqui pela expressão. Então a gente conseguiu confirmar com um exemplo que realmente essa expressão faz sentido e que ela funciona, chegando então à conclusão que a alternativa certa é a letra E, tá certo? Então era isso, muito obrigado pela atenção de vocês e valeu!